Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Isadora Petri. Ela tem uma pesquisa na Unicamp de doutorado sobre o Nietzsche e também tem alguns textos que eu achei interessantes sobre Nietzsche de uma perspectiva feminista. E a gente vai conversar sobre esses assuntos aí da filosofia, do Nietzsche, feminismo. E eu queria começar perguntando sobre a trajetória dela na filosofia, como é que foi que ela se interessou por filosofia e pelo Nietzsche também, né? Como é que foi que surgiu interesse por esse autor. Agradecendo a sua presença aqui, Isadora. Boa tarde. Boa tarde, Caio, tudo bem? Eu que te agradeço pelo convite. Realmente eu acho que é uma oportunidade muito interessante para mim poder fazer esse diálogo, essa conversação filosófica, sobretudo nesse momento de quarentena, né? Onde a gente acaba ficando muito isolado e eu acho que o diálogo é algo fundamental do trabalho na filosofia, né? Então, esse seu canal é muito legal, cheguei a assistir algumas entrevistas também e achei muito bacana, principalmente pela diversidade de temas, né? Que você não se restringe só à filosofia acadêmica. Então, te parabenizo por essa iniciativa. Acho que tem sido um alento, assim, nessa quarentena, poder ter esse espaço. Bom, falando da minha trajetória na filosofia, né? Na verdade, eu não sou formada em filosofia na graduação, né? Eu me interessei pela filosofia através das artes. Eu fiz graduação num curso que se chama Comunicação das Artes do Corpo. É um curso que só tem na PUC de São Paulo, por isso que pouca gente conhece. E ele foi criado, se eu não me engano, foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e ele tinha como objetivo a interação entre as três artes do corpo, que é o teatro, a dança e a performance. Então, assim, diferente de um curso, por exemplo, de artes cênicas ou de dança que você tem na Unicamp, né, que é voltado exclusivamente para uma dessas áreas e muito mais voltado para a prática do artista na cena, o curso de artes do corpo, ele tentava não se restringir a uma única área, mas ao mesmo tempo ele também tinha um olhar um pouco mais teórico e um pouco mais crítico sobre as artes. Então, eu me identifiquei muito com esse curso porque eu já fazia teatro há muitos anos, comecei a fazer teatro quando eu era criança ainda, mas eu sempre me interessei pela discussão teatral, pela discussão sobre a dramaturgia, pela discussão crítica que você poderia tirar de uma peça de teatro. Então, me interessava muito por isso. E aí eu fui procurar esse curso na tentativa de ter uma formação crítica mais sólida das artes, né? Mas o que acabou acontecendo foi que eu me deparei com algo que nem eu sabia que esse curso oferecia, que era um diálogo muito rico também com outras áreas do conhecimento. Então, a gente tinha, por exemplo, aulas de antropologia, história, comunicação e semiótica, crítica e curadoria da arte, e também aulas de filosofia. E aí foi aí que, se eu não me engano, foi no primeiro semestre do segundo ano da graduação, ou seja, em 2009, eu tive um curso de filosofia. E aí o primeiro semestre foi sobre os gregos, Platão, os pré-socráticos também, né, com uma professora, e eu já achei super interessante, eu já tinha me encantado pela filosofia. Embora a filosofia não fosse um mundo estranho para mim, porque na minha família tem muitas pessoas que vêm da filosofia, que são professores, então, assim, eu já tinha esse privilégio de ter lido alguns filósofos, de ter conhecido alguns pensadores, né? E, inclusive, filosofia era uma graduação que eu havia pensado em fazer como uma segunda opção, mas acabei indo para o teatro. E aí, no segundo semestre, eu tive aula com uma professora que se chama, esse nome grande dela, Yolanda Glória Gamboa Munhoz, que talvez você conheça, que tem gente que chama de
Yolanda Munhoz e outros que chamam de Glória Gamboa. Então, ela tem esses 4 nomes e ela tem uma pesquisa bastante sólida em Foucault, Paul Veyne e Nietzsche também. E eu falo assim que foi, na verdade, graças a ela que eu me apaixonei pelo Nietzsche. Nesse segundo semestre, ela deu um curso para a gente, onde ela trabalhou Foucault, Veyne e principalmente Nietzsche. E é até curioso, porque o primeiro livro que eu li do Nietzsche, na verdade, era a coleção de obras incompletas dele, com tradução do... Nossa, gente, me fugiu o nome agora, aquela da coleção Abril. Isso, exatamente. E aí era um livro que tinha na biblioteca do meu pai, né, que estava todo grifado, inclusive rabiscado. E aí foi o meu primeiro contato assim direto com o Nietzsche, foi através desse livro. E aí eu me encantei assim com Nietzsche, comecei a ir atrás, comecei a ler os próprios livros dele mesmo. E nesse mesmo momento eu estava estudando também numa outra disciplina de teoria do teatro, um dramaturgo, escritor e poeta que chama Antonin Artaud. Não sei se você já ouviu falar. É um francês que escreve... Nós trouxemos a Ana Kiefer aqui para falar sobre o Arthur já no canal. Nossa, que legal, bacana. Eu cheguei a ler vários textos dela na minha iniciação científica, porque a minha iniciação científica foi sobre Nietzsche e Artaud, então eu estava bastante interessada assim, sobre o Artaud, estava trabalhando alguns textos dele, e lendo ele e lendo Nietzsche, eu falei, nossa, existem muitos paralelos entre os dois. E aí comecei a ver outros autores que faziam, inclusive, essas relações entre Nietzsche e Artaud. E aí eu fiz o meu TCC e uma iniciação científica pela FAPESP sobre o nascimento da tragédia do Nietzsche e o conceito de teatro da crueldade do Artaud. E aí eu comecei nisso, né? E aí me formei na graduação em 2012. E aí, quando eu me formei, inclusive nesses últimos anos, assim, da graduação, porque eu comecei a estudar Nietzsche, eu estava no segundo ano da graduação, ou seja, eu estava bem no começo. E aí, a partir daí, eu quase mudei para a graduação em filosofia, mas eu resolvi continuar em artes do corpo, mas eu fiz quase todas as matérias como aluna especial na graduação em filosofia. Então, fiz muitos cursos na filosofia, assim, inclusive para, acho que, suprir essa necessidade que eu tinha em conhecer autores que vinham antes do Nietzsche também, sabe? Eu não queria entrar eu já tinha entrado na filosofia, né, com o Nietzsche, que rompe com tudo. Então eu falava assim, não, eu preciso conhecer o que vem antes dele também. E aí eu comecei a puxar várias matérias na filosofia, na própria graduação da PUC. E aí, quando eu terminei a minha graduação, eu entrei no mestrado em filosofia e fiz um projeto de pesquisa também pela FAPESP. E aí, no mestrado, onde quem me orientou foi a Yolanda, né, a mesma pessoa que me orientou na iniciação científica, eu tentei discutir o conceito de decadência no Nietzsche, especificamente a partir das análises que ele faz do Wagner, né, do Richard Wagner. Então, eu fiz um período sanduíche também, de 6 meses, em Montreal, com a Chiara Piazzesi, que foi uma experiência muito bacana, assim, muito enriquecedora, porque ela tem um livro sobre a questão da fisiologia da arte, da decadência, que é muito ao encontro com os meus interesses na época. Então, eu acho tanto ela quanto a Yolanda foram pessoas assim muito importantes na minha formação, mulheres a quem eu devo muito, assim, acho que elas formaram muito o meu olhar, né, que foi seguindo a partir daí. E aí foi isso, mas assim, no meu mestrado, era uma pesquisa muito mais assim preliminar sobre o conceito de decadência, decadence, né, que o Nietzsche ele usa o termo em francês, especificamente no caso Wagner, e abordando um pouco como que o Nietzsche ele desenvolve a sua teoria da decadence a partir da leitura que ele faz do crítico de literatura Paul Bourget. Mas era algo assim bastante preliminar, sabe? Eu fiz um recolhimento de fontes, uma pesquisa de fonte, trabalhei muito com os comentadores que já tinham recolhido esse material e me restringi a isso, né? E aí,
Bom, terminei o meu mestrado e aí no doutorado, que faço atualmente com o professor Oswaldo Giacoia na Unicamp, eu ainda trabalho o conceito de decadence, porque eu falo que é o meu conceito que me guia, eu acho, a vida inteira, já desde a iniciação científica. Esse era um tema que me interessava muito, né? No Nascimento da Tragédia, o Nietzsche já vai falar sobre o declínio da civilização, da cultura grega, em contraposição à decadência que ele enxerga na arte moderna da época dele, né? Obviamente que por uma perspectiva diferente, mas esse tema do declínio ele sempre me interessou e sempre me acompanhou. Mas aí no doutorado, o que eu estou tentando fazer? Assim, eu faço uma análise do conceito de decadência na filosofia do Nietzsche, mas sem me restringir unicamente ao caso Wagner. Eu tento discutir um pouco esse momento que eu acredito haver, que é um momento de inflexão do conceito de niilismo para o conceito de decadência. Então, Nietzsche ele faria uma escolha mesmo de usar na obra publicada dele, no final de 87 para o começo de 88, o termo decadence prioritariamente, né, ao invés de niilismo, a não ser na genealogia da moral, que ele usa bastante o termo niilismo, mas nas demais obras você vê ele usando muito mais o termo decadence, né? Então, tentando mostrar como que isso se trata de uma estratégia do Nietzsche filosófica que está ligada ao projeto de transvaloração dos valores, de ser conhecido mundialmente como esse filósofo da cultura, e ele teria enxergado que a França é um local privilegiado disso, né? Para esse diagnóstico da modernidade, para essa crítica da modernidade. Mas também tento fazer uma pesquisa de fonte mais direta mesmo, em cima dos autores da literatura francesa, em especial os poetas que ele lê, para pensar a ideia de decadência. Então, eu vou tentar discutir o texto do Paul Bourget, que é esse aqui, inclusive, eu até peguei aqui, que é esse aqui, o meu já está todo amassado, que é o texto do Paul Bourget, que ele lê sobre Baudelaire, que é onde o Paul Bourget escreve, tem um capítulo intitulado Teoria da Decadência. Inclusive, eu traduzi esse texto também, que está publicado na revista Estudos Nietzsche, acho que de 2016 ou 2017. Fiz a tradução e agora estou tentando fazer a tradução do ensaio do Bourget sobre os Goncourt, porque não tem esse material traduzido em português ainda, né? Isso às vezes acaba dificultando o acesso também. Esse livro é super difícil de comprar aqui no Brasil. Então, eu acho que isso também é uma questão importante, porque às vezes isso acaba fazendo com que muitos estudiosos que queiram discutir, muitos pesquisadores queiram discutir esse tema no Nietzsche, acabem não trabalhando de fato com os autores que ele leu, né? Que foram fundamentais para a teoria da decadência que você encontra no Nietzsche. Então, aí eu vou trabalhar com Paul Bourget, com os Goncourt e com Flaubert e Baudelaire, né? Trabalho com esses 4 autores. Obviamente mostrando como a leitura que o Nietzsche faz de cada um deles é extremamente diferente. Uma coisa é a leitura que ele faz sobre Baudelaire, que o Nietzsche lê através de Bourget, mas lê diretamente Baudelaire. Ele lê as obras póstumas do Baudelaire, ele lê as correspondências, os diários, ele lê as próprias Flores do Mal, né? E aí eu tento mostrar como que o pensamento do Nietzsche sobre a decadência e sobre o niilismo, que estaria subsumido ao conceito de decadência nos últimos anos, vai mudando de acordo com as leituras que ele faz desses escritores franceses e tentando encontrar algumas ressonâncias. Então, outra coisa é, por exemplo, Flaubert, que Nietzsche, ao que tudo indica, não tem uma leitura ele mesmo direta de Flaubert. Mas, em contrapartida, ele lê alguns críticos de literatura super influentes na época que escrevem sobre Madame Bovary e dão um retrato do niilismo na época, que através da figura feminina, por exemplo. Então, isso é uma questão que me interessa muito, porque ele tem uma imagem de Flaubert, ele constrói uma imagem do niilismo europeu a partir de Flaubert, mas sem ter lido diretamente o Flaubert. Então, como realizar essa leitura? Com certeza é uma leitura diferente de um autor que ele lê diretamente, né?
mas eu acho que é uma questão que para mim me interessa muito, assim, que eu acho que ainda não foi tão abordada, né? E nisso, inclusive, eu encontro alguns desafios, porque é muito mais difícil você começar um assunto, né, quando você não tem, muitas vezes, uma literatura secundária de apoio, né? Você fica até um pouco receoso, assim, de fazer algumas afirmações, né? E com isso, inclusive, eu fui me interessando também para pensar algumas leituras feministas do Nietzsche, né? Na verdade, eu acho que veio através do Flaubert, que eu li o Flaubert, reli eu mesma, né, junto com o Nietzsche, e comecei a achar que a Madame Bovary o personagem dela poderia trazer reflexões muito interessantes sobre o problema do niilismo que o Nietzsche vê na Europa do século XIX, né? Ele chega a fazer algumas comparações entre as heroínas do drama wagneriano e Madame Bovary, no caso Wagner, mas algo muito sucinto, muito superficial, né, que nunca foi discutido realmente a fundo, né? Qual que é a questão de fato de Madame Bovary? O que ela faz ali naquele momento, né? Então eu comecei a me interessar por pensar um pouco isso. E aí eu lembro que conversando com o meu orientador sobre o assunto, ele me deu algumas diretrizes assim e me indicou algumas filósofas e uma delas, que foi a principal, que fez com que eu me interessasse por essa leitura mais feminista do Nietzsche, é uma filósofa islandesa, cujo nome eu não sei pronunciar direito, mas chama Sigridur Þorgeirsdóttir. Não sei se você já ouviu falar. Então, depois eu posso passar o nome por escrito, se você quiser. E o Jacóia me indicou um livro, uma coletânea de textos sobre leituras feministas da filosofia, e aí nesse livro, que é esse aqui, eu tenho o PDF dele. Esse é o livro, Nascimento, Morte e Feminino, né? E aí, nesse texto, ela tem nesse texto ela tem um artigo, na verdade, onde ela fala sobre a figura de Balbo, ou Iambé, que é uma deusa grega que está presente nos hinos homéricos, né? Especialmente no hino a Deméter. E o Nietzsche, ele fala sobre essa deusa de modo muito breve, ele faz referência a ela no prefácio à Gaia Ciência. E aí eu fui ler esse texto, fui reler esse texto do Nietzsche com esse olhar a partir do que essa filósofa dizia, né? E eu achei muito, muito interessante, porque a ideia, na verdade, a figura de Balbo, ela é uma figura cuja face é a vulva, o órgão genital feminino, né? Então, o que Nietzsche está colocando ali é que a figura de Balbo, ela, na verdade, carrega na superfície aquilo que há de mais profundo no corpo humano. Ele está colocando, a partir disso, a questão da transvaloração, que é você trazer aquilo que é mais profundo à superfície, diz respeito, digamos assim, ao deslocamento de perspectivas, né? E aí, essa filósofa, ela usava essa figura que o Nietzsche traz e o modo como ele elabora ela para pensar a temática da transvaloração dos valores e para pensar a problemática da diferença sexual. Então, ela trazia algumas discussões de gênero, discutia um pouco com Judith Butler também, e eu achei isso super interessante. E aí eu fui me interessando por essa leitura e fui lendo outras filósofas também que falam sobre isso. Você tem, por exemplo, Lucy Irigaray, que tem um texto muito interessante sobre Nietzsche, que chama O Amor Marinho, de Friedrich Nietzsche, que é um texto muito pouco explorado, lido e trabalhado, inclusive na própria filosofia de Nietzsche, por ser um texto mais poético, é um texto muitas vezes deixado de lado, né? Então, tem a Kelly Oliver também, que escreve textos muito interessantes, trazendo algumas leituras de diferentes figuras da mulher que o Nietzsche trabalha. Então, eu fui me interessando um pouco sobre isso, né? Tentando mostrar como que é possível partir de algumas metáforas na filosofia do Nietzsche, algumas imagens que são muito exploradas, mas
que não são usadas para pensar problemáticas que dizem respeito, por exemplo, à questão de gênero, à questão da diferença sexual. Então, isso foi uma questão que foi me interessando, assim, que é claro que o Nietzsche, ele carrega muitos preconceitos, né, porque existem, de fato, muitas passagens dos livros dele, dos textos, que são notoriamente misóginas, né? Apesar de tudo, ele era um homem da época dele, né? Mas, assim, a minha tentativa de leitura nunca foi ler o Nietzsche tentando pensar se ele era ou não misógino, apontar o dedo, nem nada disso. Não, eu acho que eu me identifico muito mais com uma leitura que é partir do pensamento do Nietzsche e dessa possibilidade de pensar uma questão sobre múltiplas perspectivas para pensar a questão do feminismo, né? Eu não gosto muito desse termo, porque o ismo já tem um problema aí, né? Mas para pensar questões referentes às discussões de gênero, né? Então, eu acho que essas autoras, elas me ajudaram muito em relação a isso. Então, a Sigridur, por exemplo, essa islandesa, ela tem um debate muito interessante, que é pensar como que o Dionísio, por exemplo, ela vai trazendo toda a figura do mito que você tem nos hinos a Deméter, e ela vai mostrando como que, no caso de Balbo, tem uma das interpretações do mito, que o Dionísio, ele seria gestado pela Balbo, né? E a Balbo daria a luz a Dionísio. Então, existe uma dessas interpretações, e aí Deméter, que se encontrava em luto, né? Porque a filha dela, Perséfone, tinha sido raptada, ela ri no momento em que a Balbo aparece para ela fazendo algumas piadas, mas também nesse momento em que ela dá a luz a Dionísio. E aí, nesse momento em que Deméter vê Balbo dar a luz a Dionísio, ela consegue rir. E aí consegue finalmente tramar um plano para persuadir Zeus e convencer ele a trazer Perséfone de volta, né? E aí é muito interessante que essa filósofa, ela traz essa leitura e aí ela volta essa leitura para o interior da própria filosofia do Nietzsche, né? Quando Nietzsche simplesmente menciona Balbo, mas não explica, não fala nada do mito, né? E ela vai dizer, olha, Nietzsche ele está dizendo aqui, e se a verdade fosse como Balbo, fosse uma mulher, né? E aí, a partir de que pressuposto, né? Ele está falando que seria a mulher? Como que ele define a mulher? Ele não acredita que existe uma categoria de mulher, ele não acredita que é possível falar sobre a mulher em si. Quem fala sobre a mulher em si, para ele, são os dogmáticos, que acreditavam que era possível existir uma verdade, né? E aí ele vai dizer, a mulher, na verdade, ela é uma multiplicidade de perspectivas, ela é superfície e profundidade, ela é ao mesmo tempo dentro e fora. Ela é a percepção de que não há a mulher, de que a mulher não existe, assim como não existe a verdade. Então, nesse texto, eu acho que você leu, inclusive, que eu escrevi, eu tento trazer um pouco isso, assim, né? Como que é possível, a partir de uma imagem do feminino, que o Nietzsche só coloca ali no prefácio da Gaia Ciência, mas se a gente, né, for atrás, a gente pode destrinchar toda uma reflexão que o Nietzsche faz, que é muito maior, né? Que ele parte de uma figura do feminino, mas que ele usa para pensar todo um problema da superação da filosofia metafísica, o problema da verdade, da transvaloração dos valores, né? Que é o projeto que culmina aí no último ano de filosofia do Nietzsche. Então é um pouco isso, né? Então não se trata necessariamente de uma leitura sobre se o Nietzsche era ou não misógino ou feminista, mas eu acho que a gente pode dizer que é uma leitura feminista, de certa maneira, porque é partir de figuras que dizem respeito ao feminino que muitas vezes eram deixadas de lado, acho que ainda são, para pensar problemas essenciais da filosofia do Nietzsche, né? Mas essa é uma pesquisa que não é o meu doutorado. Eu falo que é uma pesquisa do coração, porque é um tema que eu acho muito interessante, que eu gosto muito e que eu faço paralelo, assim, né? É um tema que eu tento ir desenvolvendo, assim, mas pretendo ainda, talvez um pós-doutorado, não sei, fazer alguma coisa mais profunda, assim, sobre isso.
Mas tem a ver, porque se você está falando da Madame Bovary e da relação desse texto e da figura feminina no Flaubert, né? Sim. E tentando identificar também essa figura na maneira como Nietzsche analisa a própria verdade, eu acho que tem a ver, sim, as duas coisas. Eu acho que dá para fazer uma relação assim bem frutífera disso, né, da personagem da Madame Bovary. A Maria Rita Kell tem um texto muito interessante sobre Flaubert, sobre Madame Bovary, onde ela discute, inclusive, essa questão da feminilidade da Madame Bovary, e ela coloca como que ela coloca ali, né, o dilema da mulher no final do século XIX, que é, de certa maneira, né, uma vontade de não mais se restringir ao papel simplesmente de cuidar da casa, de ser esposa e de ter um filho, mas ao mesmo tempo ela ainda não encontra no real nenhum amparo desse desejo dela. E justamente por isso o colapso, né, que ela tem no final do livro, assim. Então ela traz uma análise bem interessante. Eu acho que a partir dessa análise, inclusive, é possível pensar o problema do niilismo, né? Esse horizonte onde, de certa maneira, não há perspectivas. Muito legal. Gostei É. muito da sua pesquisa. Ela tem aí várias frentes, vários aspectos, né? E gostei também da sua trajetória. Eu queria perguntar só uma última coisa sobre se você também tem trabalhos na área de arte ou se agora você só se dedica à pesquisa e à parte teórica. Então, já fiz muitos trabalhos na área de artes, assim, cheguei a fazer parte de alguns grupos de teatro quando eu estava na faculdade, e eu dançava também, eu tinha uma paixão que era o flamenco, dancei flamenco durante muito tempo, era uma coisa que eu gostava muito, mas atualmente me dedico somente, né, à filosofia e ao meu filho, porque eu sou mãe também. E porque, na verdade, foi um momento onde eu tive que fazer uma escolha, assim mesmo, né? É, eu percebi de fato que o que eu realmente gostava nas artes era tá atrás, sabe? Por isso a filosofia veio assim, foi o encontro perfeito porque eu queria, porque o que eu gostava era, me interessava muito mais pelo pensamento, pela crítica, do que pelo estar em cena. E eu sempre tive isso com o teatro. Eu amava o teatro, mas eu odiava estar em cena. Eu morria de vergonha, eu tinha pavor. E aí, quando eu fui estudar o teatro, estudar a dramaturgia, a teoria, eu falei, nossa, é isso. É isso que eu gosto, sabe? Então, por enquanto, eu sou muito mais da escrita, né? Inclusive, é, prefiro ficar assim. Que tem também sua performatividade também, né? E tem também uma Com questão com o certeza, corpo, né? Que você precisa sim. entender o que está acontecendo para poder falar sobre o que está acontecendo. E isso tem também uma relação Sim, com exatamente. Ano passado, ano passado não, 2018, eu publiquei uma tradução com um colega, que é o Eduardo Veras, do Spleen de Paris, né, que é um livrinho de poemas em prosa do Baudelaire, pela Edipro. E foi um trabalho muito interessante, porque quando você faz a tradução, é justamente isso, né? Você tentar colocar o corpo do autor ali na letra, né? Naquela palavra. Então, eu acho que, assim, foi o que para mim mais se aproximou um pouco do trabalho de criação quando eu escrevia, tentava escrever alguma peça teatral ou algum conto ou alguma coisa assim, né? Então foi uma experiência muito bacana nesse sentido. muito bom. Gostei muito, Isadora, da conversa e queria pedir para você deixar uma última palavra aí para a gente encerrar, então, o papo de hoje. Ixi, última palavra? Eu sempre peço, mas já virou um costume, assim. Um encerramento, se você quiser dizer. Às vezes as pessoas
queriam ter dito uma última coisa, uma coisa que não foi perguntada, enfim, quiser dizer Ah, um encerramento. Mas também não é necessário, se você não quiser dizer mais nada também, a gente sei. encerra, tudo bem. Não, acho que só assim o que eu tenho para dizer seria mais assim um agradecimento mesmo pelo teu convite, né? E acho que também passa por isso, né? Uma valorização da filosofia que é feita no Brasil. E isso é muito importante, né? A gente está em diálogo entre nós, né? No nosso pensamento e também entre mulheres, assim. Então, só assim queria colocar essa afirmação. Se você puder chamar mais mulheres da filosofia, eu conheço algumas pessoas, inclusive, que eu acho que tem pesquisas incríveis que a gente pode até trocar algumas ideias, né? Porque a gente sabe que a filosofia é um meio predominantemente masculino e tudo bem, né? Mas eu acho que é muito importante a gente poder dar voz para toda essa multiplicidade que a gente tem, né, na nossa área, não só na filosofia, mas na academia no geral, assim. Então eu acho que se eu puder falar alguma coisa seria te parabenizar por essa sua iniciativa e te incentivar a chamar mais mulheres ainda para essa conversação filosófica. Legal. Queria dizer, então, para até quem estiver assistindo o vídeo aqui, das Filósofas na Rede, né, que é um coletivo que tem no Instagram, que elas vieram aqui já, tanto todas, o coletivo, quanto algumas individualmente. Tem a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas também. E aí agora tem a escola As Pensadoras, né, que foi a Rita Machado que teve a ideia, que inclusive já entrevistei também, ainda não está no ar, deve ir essa semana, Legal. que é só de mulheres, mas para todos assistirem, né? Mas quem participa da organização e dos cursos, né? São só mulheres. E ela tem essa ideia de que quando foi feito Os Pensadores no Brasil, nos anos 70, né? Aquela coletânea, inclusive está o Nietzsche, né? As obras incompletas, não tinha Isso. nenhuma mulher. Os pensadores eram só homens. E agora, então, ela pensou em fazer As Pensadoras e já está crescendo bastante essa escola. E já tem acho que 4.000 pessoas, ela me contou, de vários países, né? Muito legal. Então, Ah, gostei legal, bastante Ana. e vou aceitar com certeza as indicações que você fizer para trazer aqui para o canal para a gente conversar. Legal. Então é isso. Muito obrigado, Isadora. Obrigada, Pessoal, Caio. Eu que agradeço pela oportunidade de diálogo. gostei muito da pesquisa, da conversa. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Ficarei, com certeza.